praça próximo ao Fórum Romano, permaneceu no local até pelo menos o final do segundo século. Nesse período, um incêndio catastrófico varreu a área, e não temos certeza se a menorá sobreviveu a esse fogo. Se ela ainda existia, possivelmente permaneceu em Roma até a saqueada da cidade pelos vândalos em 455. Se a menorá ainda existia nesse ponto, aparentemente foi levada para a capital vândala em Cartago. Décadas depois, quando Cartago foi conquistada pelos exércitos de Justiniano, o historiador Procópio, testemunha ocular, relatou ter visto tesouros do Templo de Jerusalém. No entanto, ele não fez menção específica à menorá. Os tesouros encontrados em Cartago foram levados para Constantinopla, onde desfilaram pelas ruas. De acordo com Procópio, esses tesouros foram posteriormente enviados para Jerusalém, mas não há menção específica da presença da menorá entre eles. A menorá do templo não foi documentada desde pelo menos a época de Justiniano, e pode ter sido destruída já no segundo século. Parece altamente improvável que ainda exista, mas como não podemos ter certeza, permanece uma incógnita. No terceiro lugar, o ouro de Telosa se destaca na história. Em 106 a.C., romano liderado por Quintus Ceruleus Caipio capturou a cidade gaulesa de Telosa, modernamente conhecida como Toulouse. Dentro de um templo, Caipio e seus homens descobriram um tesouro de proporções impressionantes. Conforme os registros mais confiáveis indicam, o templo e os lagos ao redor irradiavam com oferendas lançadas na água por adoradores ao longo dos séculos. Estima-se que o tesouro continha cerca de 15.000 talentos de ouro e prata, uma quantidade incrível, equivalente a aproximadamente 1/10 de toda a riqueza capturada por Alexandre durante sua conquista do Império Persa. Embora apenas uma fração desse tesouro tenha chegado a Roma, surgiram rumores de que o ouro foi roubado em trânsito, possivelmente por Caipio. Devido aos desastres que Caipio e seus descendentes enfrentaram, especulou-se que o ouro de Telosa estava amaldiçoado. No entanto, a verdade mais provável é que o tesouro foi simplesmente saqueado e dividido entre Caipio e seus homens. A história da maldição provavelmente surgiu mais tarde, após Caipio ter provocado um dos maiores desastres militares na história romana. Embora o ouro de Telosa já não exista, há a possibilidade de que tesouros ainda estejam nas proximidades. Os gauleses frequentemente depositavam oferendas preciosas em rios e lagos, e os romanos recuperaram grandes quantidades de ouro e prata pesquisando corpos d'água. Pode haver algum tesouro submerso ainda aguardando descoberta, razão pela qual atribuirei ao ouro de Telosa uma classificação de localização de 1,5 indianas. Em segundo lugar, destacam-se os tesouros do pergaminho de cobre, localizados a leste de Jerusalém, onde um deserto abrasador desce até o Mar Morto. Neste local, há 2.000 anos, uma comunidade da seita judaica mística conhecida como os Essênios estabeleceu-se. Entre 1947 e 1956, os famosos pergaminhos do Mar Morto foram descobertos em 11 cavernas acima da antiga localidade. Na caverna mais remota, um pergaminho exclusivamente escrito em uma folha fina de cobre foi encontrado após o metal corroído ser cortado em segmentos. Ao ser decifrado, o pergaminho revelou-se um mapa do tesouro, listando os esconderijos de 64 tesouros de prata e ouro. Os valores descritos eram enormes, equivalendo a centenas, e por vezes, milhares de libras de metais preciosos. Embora a localização geral de alguns esconderijos tenha sido identificada, todos são descritos de maneira muito vaga para permitir uma identificação precisa. A natureza exata dos tesouros permanece incerta. Datado geralmente do meio do século I depois de Cristo, alguns estudiosos acreditam que o pergaminho registra a riqueza da comunidade de Qumran, escondida dos romanos durante a Grande Revolta Judaica. Outros, apontando para a imensa escala dos tesouros, afirmam que só poderiam ter vindo do templo em Jerusalém. Há ainda estudiosos que acreditam que o pergaminho evoca riquezas imaginárias para fins simbólicos ou devocionais. Muitos tentaram seguir as pistas enigmáticas dos pergaminhos, mas nenhum obteve sucesso. Isso pode indicar que os tesouros nunca existiram ou que foram descobertos há muito tempo. No entanto, considerando que novas descobertas ocasionalmente surgem ao redor de Qumran,
decidi, com generosidade, atribuir aos pergaminhos de cobre uma classificação de localização de 1,5 indianas. Finalmente, em primeiro lugar, destaca-se o naufrágio artemisiano, onde perdemos quase todas as estátuas da maior era da antiguidade. A escultura grega enfrentou um destino desafiador, principalmente devido à fundição em bronze de muitas dessas estátuas, tornando-as propensas a serem derretidas para sucata. A maior parte dos poucos bronzes sobreviventes da Grécia Antiga foi preservada porque estavam submersos durante a Idade Média, especialmente nos séculos II e a.C., durante a Era Romana. Durante esse período, grandes quantidades de esculturas foram enviadas da Grécia e da Ásia Menor para a Itália, alimentando o apetite da elite romana por arte grega. Ao longo desse caminho, alguns navios que transportavam estátuas afundaram. Em 1926, um pescador perto da ilha grega de Euboea encontrou um braço de bronze em suas redes, mas a descoberta só foi relatada 2 anos depois, quando surgiram relatos de atividades ilegais de saqueadores na mesma área. As autoridades agiram quando flagraram homens levantando uma estátua do fundo do mar, que se revelou ser o Artemisiano de bronze, uma magnífica estátua clássica de Zeus ou Poseidon. 2 anos depois, mergulhadores recuperaram peças de uma estátua equestre de bronze na mesma região, que se revelou ser uma representação em tamanho real de um jóquei e um cavalo de corrida. Ambas as esculturas se tornaram destaques no Museu Nacional de Atenas. A presença de 2 obras-primas no mesmo naufrágio levou os especialistas a teorizar que o navio transportava um saque, talvez proveniente do saque romano de Corinto. Apesar de várias expedições ao longo dos anos, nenhum vestígio do naufrágio em si foi descoberto. O navio ainda pode estar enterrado sob sedimentos em algum lugar fora de Euboea, possivelmente contendo outras obras-primas, talvez muitas. A busca por esse naufrágio perdido continua, com arqueólogos e historiadores empenhados em desvendar os segredos que podem estar ocultos nas profundezas do oceano. A hipótese de que o navio transportava um saque valioso, talvez proveniente do saque romano de Corinto, adiciona um elemento emocionante à narrativa. Cada nova expedição ao local é uma oportunidade empolgante de desvendar não apenas a verdade sobre o naufrágio, mas também sobre a riqueza cultural que pode estar preservada sob as camadas de sedimentação. Enquanto a história do Artemisiano de bronze e da estátua equestre se destaca, a perspectiva de encontrar mais artefatos preciosos continua a inspirar a imaginação de entusiastas e estudiosos. A saga do naufrágio artemisiano permanece viva, aguardando o momento em que as profundezas do mar finalmente revelarão todos os seus segredos. Obrigado por assistir.